One Piece é sem sombra de dúvidas um dos meus mangás favoritos de todos os tempos, se não for o meu mangá favorito de todos os tempos. Então quando a Netflix pegou e anunciou que ia ter uma adaptação live action do anime e do mangá, o cu trancou. Mas finalmente essa adaptação chegou e puta que pariu, eu acho que ela surpreendeu e muito. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui. Caralho, eu tô feliz, velho. Finalmente a série live action de One Piece, ela chegou, né? E finalmente eu tenho meio que brecha pra poder falar de One Piece aqui no canal. Porque apesar de eu amar One Piece, né? Ou adorar, principalmente o mangá, isso eu pretendo falar eventualmente, mas eu amo One Piece, só que eu nunca senti que eu tinha brecha suficiente para falar sobre aqui no canal, ainda mais porque eu tenho essa mania de fazer vídeos mais pegando o mangá inteiro, o anime inteiro, uma temporada inteira e fazer a review ali, ao invés de capítulo por capítulo, episódio por episódio. Então nunca senti que eu conseguia fazer algo de One Piece, e agora que saiu essa série, eu tenho algo para falar sobre One Piece. O que é muito bizarro, porque é uma série que, assim, convenhamos, tinha tudo para ser um fracasso completo e foi legal pra porra. Porque eu acho que tinha N coisas ali que quando pegaram e falaram que ia ter essa série live action, você já via tudo pra dar errado. O fato de ser One Piece, que é um mangá e um anime extremamente caricato, extremamente exagerado, o character design é nada realista, tanto que isso por muito tempo era uma das grandes críticas de One Piece ali. Muita gente não conseguia se acostumar direito com o traço do Oda, a forma como ele construiu os personagens e tudo mais. E é realmente algo que não dá pra ver passando pra um live action. A questão das Akuma no Mi, né, como iria ficar os poderes ali, como ia ficar as habilidades, como ia ficar diferentes raças dentro dessa adaptação live action. O fato de ser uma adaptação norte-americana, que não tem um histórico muito bom, e o fato de ser uma adaptação produzida pela Netflix, que piora mais ainda a situação, né, Death Note? E mesmo quando estavam soltando as primeiras imagens ali, você ainda ficava meio preocupado, principalmente quando saiu a primeira imagem do Mary. Ali eu tive um leve infarto, ali eu quase morri, sendo bem honesto. Então a minha expectativa com a série era pegar, vai sair ali o primeiro episódio, o meu hate vai ficar assim no talo, eu vou fazer o vídeo chutado, mas não, o negócio tá bom. Não só tá bom, mas eu tô vendo muita gente começando por One Piece por conta do live action, de tão bem recebido que ele tá sendo, tanto por pessoas novas quanto pelos fãs do anime. Isso é absurdo. Pra quem não conhece One Piece, pra quem também tá nessa onda de conhecer a série através do live action, né? Basicamente a série acompanha um mundo de pirataria onde existia uma figura chamada Gold Roger, que foi considerado o rei dos piratas, foi considerado aquele que conseguiu dar a volta no mundo, conhecer tudo, né? E tinha grandes riquezas. E ele foi capturado pela Maria, foi executado e antes de morrer ele falou que todo o tesouro dele estava em um único lugar e quem quisesse podia ir atrás dele e se tornaria o rei dos piratas. Isso cria a grande era da pirataria dentro do universo do anime, onde diversos piratas partem para o mar em busca desse tesouro, em busca de se tornar o rei dos piratas. E o nosso protagonista é um desses. Basicamente a história acompanha Monkey D. Luffy, que é um garoto ali que tinha o sonho de se tornar pirata, tinha o sonho de se tornar o rei dos piratas e tinha uma promessa com um pirata ali que fez parte da infância dele, chamado Shanks, que ele iria se tornar um pirata e tinha uma promessa dele envolvendo até por o chapéu que era desse pirata e ele deu para o Luffy após alguns problemas ali que teve. E o Luffy também, ele tem poderes de borracha por conta de uma fruta que ele comeu quando era criança, conhecida como Akuma no Mi. Uma fruta que dá poderes únicos para quem consumir ela, em troca ele não pode mais cair no mar. Então no caso do Luffy, ele comeu a fruta da borracha. E tipo, a proposta do anime, a proposta da série, ela é muito básica. Ela é um negócio assim, você bate o olho na sinopse, você bate o olho no primeiro episódio, você não dá meia foda. Porque aquele negócio tipo, sei lá, Naruto, né? O sonho é de se tornar Hokage, o sonho é se tornar o melhor de todos e não sei o que. E é aquele tipo de personagem otimista, aquele tipo de personagem que vai perseguir o sonho ali, que a vida vai dar chute na cabeça dele, tentando jogar ele pra baixo, e ele vai dar cabeçada no pé da vida. Então você fala, vai ser um negócio normal, vai ser um negócio basicão. E eu tava muito preocupado em como ia ser esse começo na série, porque o East Blue, que é o arco que o live action ele adapta nessa primeira temporada, ele é considerado por muita gente uma das piores partes de One Piece, né? Uma parte que ela é muito fraquinha,
também, que o Oda ainda tava meio que se descobrindo, né? Tanto que não é raro ver o pessoal falando, One Piece fica bom depois do episódio 30. Que pra quem viu live action seria ali mais ou menos pelo episódio 7, 8 da série. Mas eu acho que a série consegue fazer um trabalho de adaptação e reimaginação muito interessante, que acaba contornando muito desse problema de o começo do One Piece ser mais pacato, ser mais parado. Fora que ainda traz algumas questões de foreshadowing que meio que já enriquecem muito aquele universo, que é um dos universos mais ricos que eu já vi na minha vida. Mas nesse comecinho, como eu acho que o Oda ele ainda estava se descobrindo, ele ainda estava colocando algumas coisas ali, ele não tinha tanto essa questão. Por exemplo, eu acho muito interessante ali quando ele está apresentando no primeiro episódio os 3 primeiros personagens do bando, que é uma coisa que a série tem algumas mudanças ali, como por exemplo, essa questão no primeiro episódio já entra o Zoro e a Nami na tripulação, sendo que no anime demora um pouco mais pra Nami entrar, e ele tem um momento de apresentação de cada personagem ali meio que individualmente. A gente vê a Nami roubando os piratas do Bug e a gente vê o Zoro lutando contra um cara ali da Baroque Works. Isso são coisas ali que eu acho muito interessante, porque por exemplo, a questão do Bug você já vê logo em seguida ali, logo no episódio 2, né? E é uma parte ali que existe no mangá, existe no anime também, né? A Nami roubando aquele navio. Já o Zoro contra a Baroque Works é um negócio que ele só é citado depois de uns 80 episódios no anime. A gente não chega a ver aquilo. E aquilo, né? O Zoro enfrentando aquele Mr. Seven da Baroque Works é um negócio que vai ter relevância para a segunda temporada. Então meio que ele já vai colocando assim alguns pequenos foreshadowing, que é um negócio que é muito comum você ter ali em One Piece, mas são foreshadowings que meio que não existiam tanto nem no mangá nem no anime. Eles meio que vão complementando assim para já te deixar um pouquinho no hype pro que vai acontecer. Isso é uma coisa que eu achei muito legal. Outra coisa que eu acho que vale elogiar muito desse live action de One Piece é como ele conseguiu retratar bem os personagens. Como eu falei, One Piece é um negócio extremamente exagerado, extremamente escrachado, um traço extremamente caricato, e eu não consegui imaginar muito personagem ali sendo adaptado de uma forma legal para live action, e conseguiram. Outras raças, as vestimentas, né, o design dos personagens ali, eu acho que tá tudo muito bem retratado, mesmo com os menores personagens que tem. A tripulação do Bug, onde a gente vê ali o Kadaji, que é o malabarista, e o treinador de animais ali, que eu esqueci o nome, né, os dois estão muito bem retratados, o Bug também tá muito bem retratado, o Mihawk tá assim perfeito. Tem uma parte que mostra muito brevemente o Don Krieg, né, que é um vilão que era ali do arco do Sanji ali no Baratie, mas retiraram ele e só deixaram uma ponta ali dele brigando com o Mihawk, que é um negócio que acontece no anime também, mas não chegam a mostrar. Mas o Don Krieg também tá muito bem retratado. Os cozinheiros no Baratie, né, você vê ali os cozinheiros, você sabe exatamente quem é quem. Os tritões do Arlong, eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu, porque eu não vi a tripulação do Arlong ali sendo adaptada de uma forma legal, e eu acho que ficou bem legal ali. O Chu, o outro ali do Karate Tritão que briga com o Sanji, o próprio Arlong mesmo, alguns outros que estão ali no meio do bando, e você reconhece, cara, isso aqui tava no anime, isso aqui tava no mangá, isso aqui, né, você meio que fala, opa, isso aqui existe no material original. Então isso é muito legal, você vê que tem um carinho muito grande, que tem uma fidelidade muito grande em querer adaptar a obra, mas não é totalmente fiel, ele tem um viés um pouco novo ainda. Isso eu acho que pode ser um pouco do maior problema que você vai ter nessa adaptação de One Piece, porque eu acho que algumas coisas acabam meio que se perdendo. A principal delas pra mim é o começo ali do bando do Chapéu de Palha mesmo, né, com a questão do Luffy libertando o Zoro, né. Toda essa questão ali na vila, na ilha onde tá um órgão de machado, ela já é muito alterada se comparar com o anime e com o mangá, né, porque tipo, nos dois ali, né, o Luffy ele já vai pra ilha com a intenção de recrutar o Zoro, né, o Zoro ele já tá preso naquele lugar, né, ele já tem esse intuito de recrutar ele pro bando, já aconteceu um monte de merda, o Luffy vai descobrindo ali as merdas que estão acontecendo, e enquanto na série, né, chega o Luffy, o Zoro e a Nami, né, a Nami é uma personagem que ela tá ali naquela ilha, mas tipo, ela ainda não tem contato com o Luffy naquele momento, mas tipo, chega todo mundo junto ali, o Luffy ele tá com o objetivo de pegar o mapa da Grand Line, ele nem tá planejando, né, recrutar o povo, né, o Zoro ele vai preso ali na frente do Luffy, o Luffy simplesmente pega, liberta o Zoro, quebra aquela questão da promessa ali que o Zoro tinha, que se ele sobrevivesse 15 dias ele seria solto ali, mas tipo, na verdade todos os marinheiros
planejavam executar o Zoro, quebrar essa promessa e tudo mais, mas mesmo assim o Zoro permanecia ali preso, e o Zoro ele coloca aquele negócio: se você trouxer as minhas espadas de volta, eu viro o seu companheiro, eu entro pro seu bando. Enquanto aqui o Luffy liberta o Zoro simplesmente sai andando, recupera as espadas ele mesmo, e quando ele tá indo embora ele decide ajudar o Luffy, mas ele ainda fica nessa negação: não somos um bando, não somos um bando. Inclusive perdendo aquela cena que eu acho muito legal, quando o Zoro ele salva o Luffy do Morgan, né? O Morgan tá atacando o Luffy por trás, o Zoro chega chamando o Luffy de capitão, né? Quando o Luffy ele agradece por ter feito aquilo, já mostrando muito do companheirismo desses dois personagens. Esse negócio de não somos um bando, não somos um bando, é algo que é muito mais presente no anime e no mangá, envolvendo a Nami. A Nami tem muita resistência ali em questão ao bando do Chapéu de Palha, em ser companheira do Luffy, por conta do que a gente vem a descobrir eventualmente. Mas isso são algumas pequenas coisas ali que vai perdendo um pouco de valor. Tem isso do Zoro, tem a questão do arco do Bug também, né, que mostram aquela questão dele fazer a vila toda de prisioneiro pro assistir o espetáculo dele e tudo mais, né, que acaba sendo onde ocorre a luta dele com o Chapéu de Palha, né. Eu acho que perde também um pouco dessa questão, porque no anime e no mangá tem toda aquela questão da vila tá toda afastada, ter fugido dos piratas, ter sobrado apenas o prefeito e um cachorro ali que protegia a casa do antigo dono que já tinha morrido, né, e meio que essa questão do cachorro, né, a questão da casa ali do antigo dono, seu tesouro do cachorro, os piratas vão destruindo a casa, queimam a casa e tudo mais, e o Luffy ele sente um certo apego com aquele cachorro, né, a casa é o tesouro do cachorro e o Luffy ele meio que se identifica, e isso mostra um pouco pra Nami esse negócio do bando do Chapéu de Palha não ser um bando de pirata tradicional, não ser um bando de filho da puta, não ser um bando de bandidos tiranos ali que vão tomando tudo que são dos outros. Trazem um pouco disso no live action quando o Luffy olha pra todo mundo preso ali e fala: não, vamos libertar esse povo. Mas perde um pouquinho de valor nisso, também perde um pouquinho de valor naquele negócio de tipo, o bando ele fica acusado de ter atacado o prefeito, sendo que tipo, eles derrubam o prefeito no anime, no mangá, pra impedir ele de ir pra cima dos piratas do Bug, e tipo, toda a vila olha aquilo e fala: nossa, os piratas do Chapéu de Palha são um bando de filho da puta, a gente vai pegar ele, a gente vai derrotar todos esses piratas, não sei o que, e só o prefeito sabe que ele foi salvo ali. Então chega ali na costa, todo mundo caçando os piratas do Chapéu de Palha, e o prefeito chega na costa e agradece. Pequenos valores que vão se perdendo. E o último, eu acho que pra mim é a questão do Sanji, né, que o Sanji ele tem a questão ali do passado dele, com o Zeff, o tempo que ele ficou passando fome ali naquela ilha, que por sinal é uma parte que eu fiquei muito feliz que eles adaptaram essa parte um pouco mais próximo do mangá do que no anime, né, principalmente pela forma como o Zeff ele perde a perna, que ele come a própria perna pra conseguir sobreviver, já que ele dá toda a comida dele pro Sanji, mas como tiram um pouco esse negócio do Don Krieg, né, o Don Krieg ele morre ali na luta contra o Mihawk, ele não tem aquele ataque ali no Baratie, né, tem a parte do Sanji alimentando o imediato do Don Krieg ali, que ele chega morrendo de fome e tudo mais, o Sanji pega, faz comida pra ele e tudo mais, a cena é igualzinha, mas não tem depois aquele negócio do Don Krieg invadindo o Baratie por conta disso, porque o imediato dele foi salvo, o imediato dele levou toda a tripulação pra lá, e trazer esse conflito, né, do pessoal do Baratie, mano, a gente só tá sendo atacado por piratas porque o Sanji saiu alimentando todo mundo, e o Zeff, ele entende perfeitamente o porquê que o Sanji fez aquilo, porque o Sanji, ele não consegue ver alguém passando fome e ficar quieto, porque o Sanji sabe o que é a fome. O próprio Zeff fala isso quando o Zeff ele aceita entregar toda a comida que ele tem no Baratie pra tripulação do Don Krieg, porque o Zeff também sabe o que é a fome, coisa que nenhum outro cozinheiro ali sabe. Eu acho que esses foram os cortes assim que eu mais senti falta nessa adaptação em live action. Tem outras coisas que são alteradas? Tem, né? Como a questão ali, por exemplo, com o Kuro, né? O Kuro na mansão da Kaia, ele tá ali com dois companheiros do bando dele, no bando dos Gatos Negros, que estão se disfarçando junto com ele como mordomos. Enquanto no anime tem toda aquela questão que é só o Kuro ali, e depois de anos, quando tá chegando o aniversário da Kaia, ele entra em contato com o bando e fica aquela questão de novo: os piratas estão vindo, os piratas estão chegando, que é onde entra aquela questão de o Sop tentar avisar algo que é verdade, mas ele já falou tanto aquilo dos piratas estão vindo, os piratas estão chegando, que ninguém mais acredita nele. Mas isso eu acho que já não perde tanta coisa, eu acho que já não muda tanta coisa. Mas mesmo com esses pequenos detalhes que eles vão se perdendo, eu acho que o valor de One
One Piece, ele ainda tá lá. O valor dos personagens, os ideais dele, a forma como eles são construídos, a forma como eles são apresentados, a forma como eles são mostrados, já estão lá. E eu acho até interessante porque existem algumas características nos personagens que o Oda ele ainda não tinha colocado nessa parte do East Blue, mas que depois se tornam muito frequentes. E na série, né, como isso já está construído, todo mundo já conhece os personagens dessa forma, né, eles adiantam esses trejeitos dos personagens. Um deles que é muito característico é o Zoro tá sempre se perdendo, né? E se você pegar e assistir o anime hoje em dia, né, você voltar ali no arco do East Blue, você vai ver que tem partes ali que o Zoro fala, o caminho é pra cá. E tipo, hoje em dia, se você pega, sendo que você já conhece esse negócio do Zoro ser um perdido completo, você fica, como assim o Zoro sabe qual é o caminho? Enquanto aqui não tem isso, né? Aqui você vê o Zoro se perdendo na mansão, você vê o Zoro se perdendo no navio, você vê o Zoro se perdendo a todo momento. Então adiantam esse trejeito, assim como a rivalidade dele com o Sanji na reta final. O Zoro e o Sanji mal se conhecem, eles já estão saindo na porrada. Sendo que isso é algo que fica muito mais presente no arco de Alabasta, que vai ser a segunda temporada. Agora, se eu for pegar pra falar algo que eu realmente não gostei tanto, eu acho que é obviamente a porra dos efeitos especiais. Tá parecendo uma série da CW. O Luffy se esticando é assim, uma aberração. No primeiro episódio até fica mais ou menos ali, até dá pra levar algumas coisas, mas no decorrer do episódio tem algumas partes que são bem fininhas. No segundo episódio a gente tem o Bug se dividindo, que é um negócio simplesmente horroroso também. No episódio 5 a gente tem o Luffy inflando pra rebater o ataque do Garp, que é um negócio que eu já comento também, mas também é horroroso, né? Tem as partes ali onde o pessoal começa a utilizar mais técnicas, né? O Zoro, ele utiliza aquela técnica contra o Mihawk, que ele começa a girar essas espadas mó rápido, que é algo um pouco mais puxado para anime e menos coreografia, também não é muito legal. O Sanji dando voadora do Liu Kang também não fica muito legal. Na real, o Sanji eu acho que foi o que mais sofreu, porque o Luffy, o Zoro e a Nami são três personagens ali que eu acho que, em questão de coreografia de luta, eles conseguem se virar muito bem. Quando tá sendo apenas coreografia, é muito bom, né? O Luffy pulando pra todo quanto é lado, dando mortal, dando pirueta, né? Quando ele não tá esticando, é muito legal, é muito bem feito. As coreografias de luta do Zoro também são muito legais, são muito bem feitas, né? A luta dele ali contra os dois mordomos que trabalham junto com o Kuro, eu acho muito legal. Eu acho aquela luta muito boa. Agora, o Sanji usando só chute, eu acho que é um negócio que não ficou muito convincente no live action, um negócio que fica muito falso ali. Porque é algo realmente inviável fisicamente. Então é um negócio. Eu acho que de todos os personagens lutando ali, o menos convincente é o Sanji. O Sop não dá pra falar muita coisa, porque o Sop normalmente ele tá correndo e atirando, correndo e atirando, correndo e atirando. Então, foda-se. Mas eu acho que pra finalizar, uma coisa que eu achei muito legal também é que existem algumas coisas nessa adaptação de One Piece que eles realmente pegam e eles adiantam, e eu acho que fica muito interessante. Tem algumas que são muito mais sutis, né? Como eu já falei, esse negócio da Baroque Works, que eles dão uma adiantada. Na parte do flashback do Luffy com o Shanks, né, tem uma musiquinha que tá tocando de fundo, que pra quem já conhece o anime, aquela musiquinha já bate muito forte, né, já é um pequeno foreshadowing de coisa que a gente vai ter lá pra frente, lá porque, sei lá, quinta temporada? Na parte depois que o Zoro enfrenta o Mihawk ali, ele fica de cama e tudo mais, é uma parte que ele tá bem alterada em relação ao anime e ao mangá, mas tem aquilo da Nami tá contando histórias pro Zoro, pra tentar ver se ele acorda, mas pro Zoro pelo menos saber que tem alguém ali com ele, e uma das histórias que ele conta é foreshadowing de coisa que provavelmente vai ser a terceira temporada, que é aquela questão do Norland, um mentiroso. Isso é importante pra porra, velho. Eu fiquei em choque quando eu vi aquilo. Mas eu acho que a mais presente e a que mais fica claro que tem essa questão de adiantar é a questão do Garp com o Kobe e o Helmeppo. Porque o Kobe e o Helmeppo são dois personagens ali que depois que passa o arco ali de recrutar o Zoro, eles somem por muito tempo do anime e do mangá. E o Garp, ele é um personagem que só aparece no final de East Blue ali, você não sabe nem qual que é a dele, né, quando eles estão em Logtown. Logtown que por sinal cortaram nessa parte, mas é bem possível que eles coloquem como começo da segunda temporada, até porque já mostrou ali na ceninha do final, a última cena, era o Smoker, que é um personagem que eles conhecem em Logtown mesmo. Até porque em Logtown tem toda a questão do Zoro pegar as duas espadas novas, já que o Mihawk quebrou ali no Baratie duas das espadas dele, né? Só sobrou aquela que era da Kuina. Então, tipo, é um negócio que precisa ter ali, pelo menos no começo da segunda tem que ter essa visita em Logtown, que é
primeira cidade que eles vão antes de ir pra Grand Line. Mas enfim, adiantaram um Garp e deram mais presença pro Kobe e pro Helmepo. Isso é um negócio que a gente só vai ver lá pra frente, né? O que seria, sei lá, a quarta temporada da série, provavelmente. Eu tô chutando, porque o One Piece é grande, é capaz de pegarem alguns arcos ali e colocarem mais temporadas pra um arco em específico. Mas, tipo, o que eu imagino que seria a quarta temporada é onde teria a primeira aparição do Garp perante o bando de Chapéu de Palha, o retorno do Kobe e o retorno do Helmepo, onde você veria um pouco o como esses personagens evoluíram e você teria aquele plot twist do Luffy ser neto de um vice-almirante da Marinha. Adiantaram muito esse negócio, o que eu achei algo interessante porque você já coloca aquela questão logo no começo do Luffy, ele tá no radar da Marinha, então o Luffy, ele a todo momento, ele tá em risco e o único personagem que faria sentido você trazer isso é o Garp mesmo, porque o Garp ele tem essa relação familiar com o Luffy. Não faria sentido colocar, sei lá, o Smoker mesmo, porque o Smoker é quase o Nêmesis do bando de Chapéu de Palha. Sempre que tem treta com a Marinha, o Smoker tá ali. Só que o Smoker, ele só cria conhecimento do bando de Chapéu de Palha, ele só cria esse fascínio em caçar o Chapéu de Palha depois que o Luffy ganha a recompensa. Então isso eu acho que é algo que ficou muito legal e que valeu a pena ter adiantado já esse pequeno detalhe. Fora que acaba sendo interessante também, porque o Garp ele tem esse negócio de treinar tanto o Kobe quanto o Helmepo. E como você já vê os personagens ali interagindo no decorrer da temporada inteira, enquanto eles estão caçando o Luffy, você já vê tanto o Kobe quanto o Helmepo amadurecendo e muito. Você já vê os dois criando ali meio que essa questão de companheirismo, o Kobe deixando de ser aquele moleque chorão que trabalhava pra Álvida e o Helmepo ser aquele moleque chorão filhinho do papai. Você vê os dois desconstruindo essa questão e criando uma amizade e uma parceria muito forte, que é algo muito presente lá na puta que pariu do anime. Ponto pra série. Principalmente porque torna algo um pouco mais direto, um pouco mais dinâmico pra quem quer acompanhar ela e não ficar uma adaptação gigante que nem é o anime mesmo, que já passou de 1070 episódios. Pra mim, essa adaptação de One Piece acertou muito bem em como retratar os personagens, acertou muito bem em como adaptar a história, acertou muito bem em como reimaginar algumas coisas, acertou muito bem em pacing, que é uma coisa que é extremamente complicada quando se fala de One Piece, essa questão de ritmo, como você vai contar. Sério, pra mim, essa adaptação de One Piece acertou em quase tudo. Os pequenos problemas que pra mim que teve são pequenos valores ali que tinham mais discretos, né, onde mostravam um pouco os valores dos personagens ali por conta de um evento ou outro, a forma como eles se comportavam um com o outro. Perdeu um pouco ali nessa adaptação, é uma coisa que eu acho meio triste, é uma coisa que me incomoda um pouco em algumas partes, mas ok, conseguem contornar isso relativamente bem. A questão do Zoro que eu comentei logo depois da luta do Mihawk, a gente já tem um negócio muito semelhante. Inclusive falando algo que não é citado no anime em momento algum, né? A questão do Zoro ser imediato do Luffy. Aqui eles verbalizam isso, eles verbalizam que o Zoro é o imediato da tripulação, enquanto no anime e no mangá a tripulação tem muito aquele negócio de todo mundo tem voz igual, né? O único que tem hierarquia ali é o Luffy por ser o capitão. E mesmo assim o Luffy ele escuta todos do bando. Mas naquele bando não existe um imediato. Muita gente considera o Zoro mesmo, mas nunca foi verbalizado isso. Na série é. O que meio que já constrói essa questão de confiança e lealdade do Zoro pelo Luffy. Que é o que eu senti falta lá no primeiro episódio. Então contornou, ficou legal. Fora que também tem umas cenas assim que estão incrivelmente bem adaptadas, cara. A cena da Nami, a caminhada até o Arlong Park, puta que pariu, um negócio perfeito. Eu chorei vendo essa cena no live action, igual eu chorei no anime, igual eu chorei no mangá. É absurdo, é simplesmente absurdo. Eu acho que eu não tive uma surpresa maior que o live action de One Piece esse ano, cara, sendo muito honesto. Porque era um negócio que, assim, que pra mim tava fadado ao fracasso. Eu tava prevendo que eu iria odiar e eu saí simplesmente amando. Eu ficava naquela sede, caralho, quando que eu vou conseguir ver de novo o episódio de One Piece, cara? Puta que pariu, porque, tipo, tava faltando tempo, demorou pra ser exibido por conta de falta tempo. Mas é muito bom mesmo, e eu tô feliz em ser um fã de One Piece nesse momento. E bom, eu vou aproveitar também essa deixa do hype do live action, eu vou tentar fazer outros vídeos de One Piece também, falando um pouquinho de mangá, falando um pouquinho do anime, né, vou tentar aproveitar essa deixa pra fazer conteúdo desse mangá que eu tanto amo, eventualmente. Enfim, gente, é isso, eu vou ficando por aqui. Comentem embaixo o que vocês acharam do live action de One Piece, se te surpreenderam, se te decepcionaram por algum motivo, não sei. O que vocês estavam esperando, o que foi, né? Comentem aí embaixo, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!